Fala pessoal, tudo bom? Olha só, o pessoal tem me perguntado bastante sobre como é que foi que eu virei a chave, como é que aconteceu para mim. Olhando assim por fora, é muito difícil falar qual é o caminho que a gente tem que tomar para falar assim, com essa atitude você vai virar a chave, vai conseguir vencer no mundo de investimentos, no day trade especificamente. Porém, eu consigo pontuar hoje algumas das medidas que eu tive para que eu pudesse ir galgando espaço, galgando conhecimento, ultrapassando níveis. E quando a gente chega para olhar o passado e verificar isso, eu remeto à minha infância. Acredito que todos vocês devam ter jogado bola, soltado pipa, jogado bolinha de gude, brincado de pega-pega, esconde-esconde, rodado peão. E essa é uma das principais coisas que você pode remeter para que você consiga evoluir. O que eu estou falando? Vocês todos já se pegaram cometendo alguns erros que são corriqueiros entre nós. Então, por exemplo, você trabalha com um tipo de ordem, um tipo de stop. Você entra, o preço te pega o stop. Você passa depois, deixar de colocar esse stop, arrastar o stop mais curto, acaba pegando o stop. Em outro momento você vai tirar o stop, cada vez que o preço se aproxima, você vai afastando, afastando, afastando e toma stop. Depois você vai passar por uma fase onde você fica teimando com o mercado 4, 5, 8, 10 vezes no mesmo ponto. Não sei se vocês já conseguiram fazer essa analogia, mas conversando com um aluno, Daniel Lemos, ele falou uma palavra que se encaixa muito bem, que é o seguinte: todas essas atitudes, todos esses fatores de erro, eles estão vinculados a aceitar a perda financeira. Então, todas as nossas atitudes hoje, no meu modo de entender, todas as principais fases que um trader vai passar, elas estão vinculadas ao aceitar perder dinheiro financeiro. E por que eu fiz uma correlação lá atrás, na nossa infância, sobre bolinha de gude, soltar pipa? Quando nós íamos empinar pipa, você já estava disposto, a caso você fosse mal ali na sua empinada, em cortar uns aos outros, e você estava disposto a perder a sua pipa. Quando você ia jogar buraco, triângulo, mata-mata na bolinha de gude, você estava disposto a entregar sua bolinha de gude para outra pessoa. Então, quando nós passamos hoje para o mercado financeiro, para que você se dê bem, você vai precisar ter a capacidade de falar: se eu estiver errado, eu tenho que entregar um financeiro para o mercado. Então, um dos principais e primordiais erros que nós vamos cometer, ele está vinculado à aceitação da perda. Então, para que nós conseguirmos evoluir, para que nós consigamos evoluir, é extremamente importante essa aceitação. É a aceitação de que, se eu fizer certo, seguir um setup que, estatisticamente falando, ele tem sucesso, eu vou conseguir captar o meu lucro, o meu sucesso, em X período de tempo. Então, para aquele momento corriqueiro ali do pontual, é imprescindível que eu esteja tranquilo, que eu consiga abrir mão daquele financeiro para que eu consiga ver a estratégia funcionando ao longo do tempo. Então, hoje, analisando, eu vejo que, claro, eu não fiz essa correlação quando eu comecei, e tampouco eu tinha entendido que a minha maior dificuldade
ela tinha a ver com aceitar a perda e não com o setup, com o mercado, com a época. A gente fica tentando arrumar desculpas, porém, hoje, avaliando tudo certinho, eu consigo pontuar para vocês assim, o principal fator de 95% dos erros que nós cometemos aqui no day trade, no scalp, nas operações de curto prazo, principalmente, elas estão vinculadas ao abrir mão do financeiro, se sentir tranquilo em perder, em entregar para o mercado aquilo que estava planejado, tá certo? Eu não sei como vocês vão fazer isso. Para mim, eu consegui abrir mão do financeiro quando eu comecei a dar aula. E essa aula ela tinha uma remuneração por trás. Então, a partir dali, o dinheiro que eu ganhava na aula, ele permitia que eu perdia dinheiro no mercado e aquilo não incomodava. Eu sei que a grande maioria de vocês tem compras a fazer, tem aluguel para pagar, conta de água, conta de luz, tem pensão de filho, tem família para cuidar, e não é tão simples assim. Porém, eu acredito que esse vídeo ele é muito importante para vocês tentarem imaginar como vocês poderiam tentar facilitar a vida de vocês. Então, assim, comigo veio a questão de arrumar um financeiro extra que me permitiu caminhar mais tranquilo do lado do day trade. Para vocês, sei lá, às vezes você tem um imóvel, você tem uma renda, você pega o rendimento de fundos imobiliários, o dividendo, e aplica aquele dividendo que não tem tanto valor para você no mercado, mas vocês têm que criar uma situação mais confortável e, claro, vamos pontuar bem aqui. Não adianta você querer perder 5 mil reais por dia se você não ganha 5 mil reais. Então, o passo, eu já tenho que falar assim, vocês precisam fazer algo da seguinte maneira. Quem não ganha com um contrato, não ganha com 100. Então, comecem a planejar aí. Para eu operar num contrato bem operado, eu tenho que predispor de aceitar perder entre 25 e 50 reais por dia. Porém, ninguém deveria operar 20 dias negativos, né? Então, se eu tenho 50 reais de meta negativo e eu perder 22 dias úteis no mês, eu posso aceitar perder 1.100. E eu não acredito ser correto. Eu criaria uma planilha onde eu aceitaria perder 40% dos dias de um mês letivo. Os dias úteis do mês corrente que você está trabalhando. Por quê? Porque quando você se tornar bom, ou um cara mediano, pelo menos, 60% do tempo você vai ganhar. Tirando custos, taxas, etc., 40% de perda com 60% de ganho é meio que 0 a 0. É onde você começa a ganhar tempo para melhorar agora as suas entradas, melhorar a aceitação, maturar o ganhar e perder 50 reais, até que 50 reais se torne irrelevante para vocês. Eu costumo falar que eu não saí de 50 reais de perda ou ganho para 11 mil de perda ou ganho, como vocês já viram na época que eu operava, as boletas que eu postei no YouTube, no Facebook. Não é um passo tão simples. Primeiro você se acostuma com 50, depois passa para 70, depois para 100. Você tem que ir maturando aquele valor para que, de repente, você fala assim, ganhei 200 pila hoje. Caralho, 200 pila não é porra nenhuma. Perdeu a relevância, perdeu a importância. Isso significa que você está habilitado a galgar mais valor. Então agora você vai partir para 300, para 250, 400. Só que é um passo a passo, porque na verdade a gente vai estar sempre vinculado com a questão psicológica do apego ao dinheiro. Desde que nós nascemos, o dinheiro ele tem um valor porque é ele que movimenta tudo. Sem o dinheiro, nós não somos nada. Tudo que nós vamos fazer, nós adquirimos com dinheiro. Então você vai pagar um lazer com dinheiro, você vai pagar as roupas que você veste é dinheiro, o que você vai comer vai dinheiro, aonde você mora é dinheiro. Então assim, o dinheiro ele tem extrema relevância para a gente. Abdicar dessa relevância, dessa importância, dessa grandeza,
é muito difícil porque ao longo do tempo a gente sempre foi doutrinado a dar muito valor para isso. E para que você esteja apto a crescer, quando a gente fala em trocar dinheiro, aquele dinheiro, em sã consciência, dentro de um setup estatisticamente bom, eficaz, ele não pode ter importância. Por quê? Porque você teria que ter a certeza que ao longo do tempo você vai se tornar um vencedor. Então, ele é a moeda de troca para que você consiga galgar a possibilidade de evoluir de nível. Tá certo? Então, o primeiro e mais importante passo que eu dei para minha evolução foi ter a certeza que o meu desempenho ele era ruim, porque eu me sentia pressionado devido ao ganhar e perder dinheiro. Porque o dinheiro ele influencia até mesmo quando você está ganhando. Que é quando você mata o trade rapidamente, por exemplo, porque você está tão aflito com o dinheiro que você não deixa nem ele chegar lá no alvo que você tinha planejado. Então não é só o ganhar e perder, é a questão de você saber que faz parte do jogo perder. Não é ganhar ou perder, é como se ganha e como se perde. Então você tem que ter plena convicção que o dinheiro é extremamente relevante, ele vai te incomodar e você tem que arrumar um meio de controlar isso. Como? De verdade eu não sei, porque não é uma questão matemática, uma equação precisa, onde eu falo, ó, se você ajustar essa porquinha aqui, o resultado vai correr maravilhosamente bem. Não é assim. Cada ser humano tem uma pressão diferente. Se a gente falar em perder 5 mil reais, você vai descobrir para quem tem mais dinheiro, 5 mil reais tem um peso, para quem não tem 5 mil reais tem outro peso, e você vai sofrer influências distintas, baseado como é que você vive, onde você nasceu, quanto que representa psicologicamente 5 mil reais para um ou para outro. Então você tem que ter apenas a convicção que é isso o seu problema. E agora você pode sair em busca de mudanças. Que é assim, procurar uma ajuda de um psicólogo, procurar ajuda de PNL, por exemplo, comigo, tá certo? Como eu falei, foi muito mais a leve pressão de ter a minha renda, minhas contas pagas e poder arriscar um dinheiro que eu já não estava mais me incomodando. Se eu perder ou não perder, claro que dinheiro é importante, mas ele não deixaria de pôr as coisas na mesa. Por exemplo, minha filha tinha acabado de nascer, precisava comprar fraldas, eu precisava pagar contas. Quando eu deixei de ter a obrigação de tirar isso do mercado, eu me senti menos pressionado e eu consegui aplicar muito mais eficazmente as minhas técnicas, aquilo que eu tinha aprendido, e eu passei a colher resultados e focar em coisas distintas, que não mais eram em relação à perda financeira, e sim em melhorar as minhas entradas, aferir o meu setup e assim por diante. Então, esse é o primeiro passo. Se a gente fosse resumir esse vídeo, é falar para vocês que ao longo do tempo você tem que entender que aquilo que a gente faz aqui na Bolsa não é nada diferente do que a gente faz na vida real. Eu vou, nos próximos vídeos, trazer um colega que ele é administrador de empresas e ele faz alguns comentários comigo, fazendo correlação entre aquilo que eu vivo e o que os empresários iniciantes estão fazendo, que às vezes sabotam suas empresas. Vocês vão ver que assim, a gente muda de profissão, mas os problemas são os mesmos, claro, dentro das perspectivas diferentes de cada negócio, de cada segmento. Mas não é nada diferente. Quando eu falei em trocar a bolinha de gude, quando você perdia ali no jogo de buraco, no triângulo, você sabia que você iria ficar sem as bolinhas de gude. Porém, qual que era a certeza? A certeza que você tinha era, meu pai vai me comprar, minha mãe vai me comprar. Então, assim, você tinha segurança que aquilo não era diferente, né? Assim, eu abri a mão porque eu sabia de onde eu ia tirar, caso aconteça. O que passa a acontecer com o dinheiro? Ele tem alta relevância e talvez eu não tenha isso. Então, quando eu coloco minha pipa no alto e eu tomo um relinho e eu preciso comprar outra pipa, na época eu sairia correndo atrás de uma outra, ela ia cair no telhado de uma casa, eu ia pegar, minha mãe ia comprar, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir repor aquele dano e eu não me sentia tão pressionado, por isso que eu abri a mão. Então, se a gente pensar nisso e transformar para nosso dia a dia, como os pais, como chefes de família, como mães de família,
como empresários, como estudantes, a gente tem que abrir mão sempre de alguma coisa. Se eu quero prestar um concurso, eu tenho que abrir mão de repente, de um lazer, tenho que me dedicar muitas horas do meu dia para estudar. Eu estou fazendo tudo isso sempre. A questão é muito mais saber onde focar. Então, quando eu vou prestar um concurso, eu, por exemplo, sei que eu tenho que me dedicar estudando, eu não posso sair todos os dias, eu não posso ficar bebendo todo dia, porque isso vai ter impacto no meu desempenho da prova. Então, essa correlação a gente acaba tendo o tempo todo. E muitos de vocês não entendem que é exatamente essa pressão que faz a gente se desesperar e agir estupidamente muitas vezes e demorar muito para ir passando de nível, perdendo tempo com coisas que teoricamente são fáceis de se superar. Claro, não vai ser fácil a caminhada, mas a gente tinha que saber pelo menos qual é o caminho a ser trilhado, beleza? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal. Se vocês puderem clicar aí nos links das propagandas para rentabilizar o canal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês quiserem solicitar mais temas, eu vou trazer para vocês. Um grande abraço, até a próxima aí, gente. Valeu!